versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis. Passo a leitura. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Pode tomar assento. O Senhor tocou no meu coração durante essa semana para falar sobre restauração. A restauração na Bíblia vem de um conceito em que o agir de Deus é capaz, aquele que crê, aquele que busca, de reparar, mudar algumas circunstâncias, algumas situações que é impossível ao ser humano. O ser humano não consegue restaurar tudo, porque restaurar significa recuperar, restabelecer, pôr de novo em vigor, tornar a beleza original, fazer voltar, restituir poder, e isso é uma capacidade de Deus e uma das virtudes do nosso Deus que alcança a sua criação em alguns momentos necessários da vida. A restauração também traz o quanto Deus está disposto a nos dar uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade possibilita reverter algumas situações, circunstâncias onde houve danos, onde houve perdas, destruição, coisa danificada, fracasso, frustrações. Então, restauração tem a ver com remover determinadas coisas, circunstâncias, situações da nossa vida que já não tem mais o propósito, já não tem a finalidade original para aquilo que realmente foi criado, para aquilo que foi formado. E restauração é uma necessidade, irmãos, da vida humana, das coisas. Algumas coisas se desgastam de maneira natural. O próprio tempo, tudo que é matéria, ou tudo às vezes que é circunstâncias, não consegue permanecer no seu estado original para sempre. O tempo, às vezes, vai trazer um desgaste, pode ser algo natural. Também a restauração é necessária porque às vezes existe um desgaste não somente natural, mas um desgaste induzido. Algumas coisas e pessoas, na verdade, se desgastam devido ao que as influências. Nós somos influenciados. E às vezes o clima, o ambiente, às vezes o sofrimento, às vezes as perseguições, um problema, uma enfermidade na nossa vida, traz aí um desgaste tão difícil na nossa vida que nós precisamos de uma restauração. Às vezes é um vício. O vício de uma pessoa também deforma a pessoa, não somente fisicamente, mas também por dentro, espiritualmente. Às vezes, o próprio pecado. O pecado também traz um desgaste, porque o pecado machuca, o pecado também mancha determinadas coisas na vida da pessoa e afeta, às vezes, de maneira direta, emocional. Às vezes o humor da pessoa é afetado e a pessoa acaba precisando de uma restauração. Biblicamente, por várias vezes, nessa relação de povo de Deus e na relação de Deus para com o seu povo, o povo de Deus precisou de restauração. O povo de Deus precisou desse agir, que permitisse que o povo voltasse a desfrutar de um estado original, estabelecido por Deus, voltasse a ter a beleza, o verdadeiro posicionamento como filhos, como filha de Deus, como povo de Deus, pudesse ser libertado. Algumas coisas trouxe aprisionamento na vida do povo de Deus, às vezes de um homem, de um servo de Deus, e Deus precisou intervir e restaurar aquela situação de liberdade. Às vezes o retorno às bênçãos, às promessas de Deus. Houve um momento em que o povo não estava vivendo mais as promessas de Deus, aquele homem, aquela mulher não estava desfrutando. Eu não quero dizer aqui que
a vida, né, de quem serve a Deus é uma vida de mar, de tranquilidade, que não haverá momentos que nós vamos ter ondas bravias na nossa vida. Eu não quero criar nenhuma teologia a ponto em que a gente venha isentar as questões das aflições da nossa vida. No mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldade. Mas, no entanto, existem alguns momentos na nossa vida, tá? Algum momento na vida do povo, irmãos, que não é coerente. Não é um momento coerente com aquilo que é propósito da parte de Deus para aquela vida, para aquele povo. As coisas não estão encaixando. E nós precisamos ter o quê? Essa percepção que o momento que nós estamos vivendo, embora possa ser com aflições, dificuldades, mas não é coerente. Não é um momento que deve persistir para sempre. Não. Como filho de Deus, irmão, nós precisamos ter essa percepção quando é prova de Deus na nossa vida. Quando é tentação, né? Nós precisamos ter essa percepção quando existem causas e efeitos na nossa vida como resultado de erros, de atitudes impensadas na nossa vida. Nossa, eu estou vivendo isso, não é nem prova, não é nem tentação, não é a coação do inimigo na minha vida, mas é como causa e efeito. Por algumas atitudes, algumas decisões, alguns erros, irmãos. E essa percepção vai permitir enxergar espiritualmente que às vezes o céu não está com a chuva. Que Deus não está derramando mais a chuva sobre as nossas vidas. E que alguma coisa está errada. Que alguma coisa de maneira espiritual está errada. Que a ação de Deus não está fazendo mais germinar, não está permitindo mais florir, não está permitindo mais que áreas da nossa vida sejam alcançadas pela graça, pela bondade. Às vezes o que está estabelecido é um tempo de sequidão na nossa vida, que invade as áreas da nossa vida e vai corroendo, vai secando todas as coisas à nossa volta, vai sendo destruído. E o contexto dessa palavra traz isso. É povo de Deus, é povo de Deus. Deus ama esse povo, Deus ama esse povo. Mas pela ordem do profeta Elias, né? Elias chega diante do povo e fala: olha, não vai chover mais, não vai vir chuva dos céus, vai ter um tempo que vai parar a partir de agora, a partir dessa minha palavra, não vai chover mais. E Elias traz essa palavra. E o fato de não chover não é uma casualidade climática, não é. Existem causas e efeitos na vida daquele povo como resultado da quebra de uma aliança tão importante. Não vai chover por causa de uma quebra de uma aliança. Faltou a consciência àquele povo sobre a exclusividade do que é pertencer verdadeiramente ao Senhor. Deus havia falado àquele povo desde lá do Egito: quando vocês saírem, quando vocês possuírem a terra que eu prometi ao vosso pai, que era a terra prometida, eles estavam escravos ali no Egito. Deus falou assim: não farás outros deuses, não terá imagens, vocês não devem adotar o costume daqueles povos. Quando vocês chegarem na terra, saibam que você é meu povo e eu sou o teu Deus. Vocês não devem adotar o costume daqueles povos. Não deem os seus filhos em casamento com aqueles povos, porque vai ser laço, vai ser jugo desigual. Respeitem todos os estatutos que eu determinei e será bênção na vida de vocês. E Deus colocou tudo isso. Deus falou assim: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e fizeres o que eu mando, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Em outras
traduções, né, e outras também, o versículo está falando assim: vocês guardarem e estiverem atentos à minha voz, eu guardarei vocês de todas as enfermidades, de todas as pragas que forem enviado ao Egito. Eu cuidarei de vocês, porque eu sou o Senhor que sara. Enfermidade não estará no meio de vocês, e se vocês guardarem o meu estatuto, eu protegerei vocês. Nação, pode ser nação poderosa, pode ser o que for, vocês vão subjugar os seus inimigos. Mas Israel, como um filho rebelde, como um filho desobediente e independente, vai quebrando a aliança com o Senhor em todos os termos, em todos os aspectos, e queria que o Senhor fosse como um Deus, como os outros deuses dos outros povos. Queria que o Senhor, que era o Deus que tinha se revelado a eles, o Deus único e verdadeiro, fosse como um outro Deus. E aí Israel começa a aceitar outros deuses, deuses que davam vazões à sua independência, uma vida sem regra, uma vida sem estatutos, uma vida sem mandamentos, mas que aflorava a libertinagem, a imoralidade, deuses liberais, que somente poderiam ser adorados e tudo bem. E dentre alguns deuses estabeleceram Baal. E Baal, um deus cananeu, também adotado pelos amorreus, foi elevado ao mesmo patamar do Senhor. Porque Baal também significava Senhor, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Baal é conhecido como Deus das tempestades, e foi elevado ao mesmo patamar do que o Deus de Israel. O que aconteceu? Não tem como. E aí, aquilo que era prioridade na vida de Israel foi sendo deixado. Com o tempo foi sendo deixado. E onde afetou? Afetou no sacrifício. Afetou na adoração ao Senhor. O povo já não estava mais adorando a Deus como deveria adorar, porque estava dividido entre os deuses. E aí o altar do Senhor, onde tinha um sacrifício contínuo, já não tinha sacrifício contínuo. O altar do Senhor ficou largado, desprezado, quebrado, cheio de poeira, destruído o altar do Senhor. Até que depois de 3 anos, em que não havia mais chuva, onde a devastação tinha atingido todo Israel, não tinha comida, não tinha alimento, queria matar até os animais e os cavalos para comer, não tinha água. E Elias, que tinha que ausentar, Deus tinha protegido Elias, e agora ele estava sendo cuidado por uma viúva, a viúva de Saré. E nós conhecemos muito bem a história, que essa viúva não tinha condição nenhuma, mas Deus falou para Elias: vai à casa da viúva lá, que lá eu vou te cuidar. E chegando ele lá, a viúva não tinha nada, mas Deus operou, Deus abençoou. Aquela viúva teve mantimento para ela, para o seu filho e também para Elias. Mas chegou um tempo que, passado 3 anos, Deus falou para Elias, lá na casa da viúva: vai, e se apresenta a Acabe. Acabe era o rei no momento, cuja esposa era Jezabel. Jezabel tinha influenciado Acabe. E Jezabel trouxe os deuses cananeus, os deuses amorreus, para, Acabe, que era um rei, que deveria seguir os mandamentos do Senhor, deixou-se influenciado por Jezabel. E agora os deuses cananeus, outros deuses, estão ali, em Israel. E Acabe está ali como rei. E Acabe estava furioso, porque ele achava que aquela sequidão era culpa do profeta Elias. Mas Elias se apresenta a um dos servos chamado Obadias, e fala para Obadias: Obadias, diz a Acabe que eu vou me apresentar a ele. E quando Elias chega a Acabe, Acabe fala para Elias: és tu mesmo o flagelo de Israel? É tu mesmo aquele que tem provocado toda essa desgraça em Israel? E Elias fala assim para Acabe: não, eu não sou.
Mas você e a sua família, que abandonaram o Senhor, abandonaram os estatutos do Senhor, e por isso veio a esse mal, veio esses males, porque Acabe, você conhece a verdade, e você abandonou ao Senhor, o único Deus, para adorar os Baalins. Hoje, você e a sua família, o povo está dividido porque você permitiu isso. Mas tem uma coisa: chame todo o povo lá no Monte Carmelo, e chama os 450 profetas de Baal, chama os 400 profetas de Aserá, e nós vamos fazer uma prova, nós vamos fazer um sacrifício. Vocês, os profetas de Baal, vão sacrificar, e eu também vou sacrificar, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aí aconteceu esse momento. Mas quando Elias chega diante do povo, antes do sacrifício, Elias fala assim: chegue, Senhor, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos, entre dois caminhos? Se o Senhor é Senhor, segue. Se é Baal, o Senhor de vocês, segue. Porque não há meio termo. Não há meio termo com o Senhor. Porque o Senhor sempre determinou a exclusividade dele. Ele é o único Deus. Foi ele que deixou isso muito bem claro. Ele não tem meio termo com ele. Se vocês quiserem seguir a Baal, os deuses aí, seguem, mas entenda, se quiser seguir ao Senhor, é só o Senhor, porque só o Senhor é verdadeiramente Deus. E aí nós conhecemos muito bem o sacrifício. Elias sozinho, ele dá oportunidade aos profetas de Baal. E aí é cortado o novilho. Elias fala: vocês cortam o novilho e põe aí no altar de vocês, e faz a oração de vocês, e se Baal é Deus, vocês vão orar aí, vão clamar, e ele vai derramar fogo e vai consumir esse sacrifício. E aí os 450 profetas começaram ali o seu ritual. Cortaram verdadeiramente o novilho, colocaram diante do altar deles lá, começaram a clamar a Baal, desde a manhã. E aí Baal não responde, e começa a clamar, e Baal não responde. Aí Elias começa a zombar: peraí, clame mais alto, quem sabe Baal está resolvendo algum problema. Quem sabe Baal está dormindo e precisa ser acordado. Clame mais alto a Baal, clame ao Deus de vocês. E aí eles começaram a se cortarem ali no altar de Baal, era o costume deles, e começaram a se retalhar, mas não ouviu. Aí quando não tinha mais tempo, e aí estava chegando o horário que era do costume do sacrifício do Senhor, ao entardecer, ele falou: chega, vocês tiveram tempo demais, agora chegou a hora de sacrificar ao meu Deus. Elias cortou o novilho, restaurou as pedras do altar que estavam, destruídas. As 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Restaurou o altar do Senhor. Colocou a lenha. Colocou o novilho. Mandou fazer um rego. Faz um rego em volta. Pega 4 vasos de água. Joga em cima. E diz que eram vasos grandes. Joga em cima do sacrifício. E jogaram essa água. Ele falou: faz de novo. Jogaram de novo. E aí ele fala: joga pela terceira vez. Eu não sei nem a quantidade de água que, jogaram diante daquele sacrifício. Pense em você fazer um churrasco aí e jogar um balde de água ali no carvão, na carne, no churrasco. Mas Elias sabia
em quem ele cria. Ele sabia que existia um Deus único e verdadeiro. E Elias depois se colocou diante do povo de Deus e falou: ó Senhor, Deus de Israel, eu estou aqui somente, mas que para que todos saibam que só o Senhor é Deus e que eu realizei essas coisas conforme a tua vontade. Responda, ó Senhor. E na hora que ele terminou de orar, desceu fogo do céu, e o fogo consumiu o holocausto, consumiu as pedras, consumiu a água, não sobrou nada. E aí todos puderam dizer: só o Senhor é Deus. Elias falou: pega os profetas de Baal. Levaram para o vale e mataram os profetas de Baal. Mas eu quero trazer aqui rapidamente algumas lições, porque talvez você possa estar dizendo assim: peraí, pastor, é coisa lá do passado, é coisa lá do Antigo Testamento, negócio de sacrifício. Mas que lições nós podemos tirar? O que Deus colocou no meu coração em relação à vida em Cristo Jesus? Meu querido, eu não sei se você sabe, a exclusividade ainda não acabou. Você ainda é exclusivo do Senhor Jesus, porque Ele comprou você com sangue derramado na cruz do Calvário. Você é exclusivo do Senhor. Pedro fala assim: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas. Ou seja, assim como aquele povo lá no Egito foi liberto da escravidão dos egípcios, nós também em Cristo Jesus fomos libertos da escravidão do pecado. Nós habitávamos nas trevas, mas Jesus veio e nos libertou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo. Olha aqui, ó, o apóstolo Pedro está falando: antes vocês nem sequer pertenciam ao Senhor, mas agora vocês se tornaram o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você ainda é exclusivo de Deus. A exclusividade, você é propriedade particular de Deus. Entenda isso. E isso é uma aliança sua com Deus. Tinha altar de sacrifício, mas na época da graça não tem mais altar. Jesus se tornou o cordeiro, sim, mas nós somos o altar de Deus. Nessa dispensação ainda há altar. Pastor, o apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 12, versículo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, por amor de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, existe ainda um sacrifício que Deus recebe. Não é o sacrifício de animal, mas é o sacrifício da minha vida, em que se coloca diante dele como um altar, e também como sacrifício por uma vida transformada, por uma vida lavada, uma vida que adora, uma vida que glorifica ao Senhor. E esse altar, assim como o altar lá no passado, precisa estar em ordem. As pedras da comunhão, da aliança com Deus, estavam largadas, destruídas, mas precisavam estar em ordem. Altar de Deus precisa estar em ordem, para que a chuva de Deus, para que as bênçãos de Deus, para que as promessas de Deus sejam cumpridas na sua vida. Se não tiver em ordem, não há chuva, haverá sequidão, coisas não acontecerão. Eu não consigo, irmãos, não é que eu sou ingrato. Não sou ingrato, pelo contrário, sou muito grato a Deus. Mas eu não consigo viver sem o agir de Deus na minha vida. Eu não consigo
consigo viver sem a percepção que Deus está agindo em meu favor em determinadas horas. É um tédio espiritual, irmão. Quando o tempo entra, quando o tempo passa, entra ano, sai ano, as coisas parecem as mesmas coisas da nossa vida, a gente já não enxerga Deus, irmão. Alguma coisa está acontecendo, irmãos. Alguma coisa. O altar não está em ordem. Porque o sacrificar, irmãos, tem a ver com comunhão, com intimidade com Deus. É o lugar onde nós oferecemos a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor verdadeiramente ao Senhor e reconhecemos os benefícios do Senhor sobre a nossa vida. Tem crente que já não está sendo mais um altar de adoração a Deus. Deus colocou isso ao meu coração. E eu não estou olhando para a sua vida porque eu não fico olhando nada. Mas Deus falou comigo. Existem altares quebrados. Existem altares que precisam ser restaurados. Para que a chuva novamente para que eu possa continuar abençoando. Para que eu traga novidade divina. As portas se fecharam. Mas existe um Deus que ainda quer restaurar. Quer tornar a beleza original. Quer voltar a agir na sua vida. Glória a Deus, aleluia. A aliança foi quebrada. Ele não está entendendo que é exclusivo, que precisa adorar a Deus, precisa estar na presença de Deus continuamente. O sacrifício era contínuo. Para finalizar, terceira lição que Deus colocou: questão da idolatria. Existiam outros deuses, não existiam? Baal, Aserá e outros deuses lá. Hoje existe a idolatria. As imagens, está na Bíblia aqui, está na Bíblia. As imagens de escultura. Mas idolatria não é somente isso, meu querido. Deus tem falado ao meu coração que idolatria não se dá mediante adoração somente às imagens de escultura, mas se dá espiritualmente quando veneramos, quando priorizamos coisas além daquilo que é o Senhor na nossa vida. Porque se o Senhor não tomar a primazia, se a gente não buscar primeiramente o reino de Deus, se a gente venerar carro, se a gente venerar, sabe, nada contra, seja um ótimo servo, trabalhe, Deus abençoe, mas não podemos venerar o emprego acima das coisas de Deus, acima de Deus. Não podemos, meu querido, venerar o marido, a esposa, os filhos. O Senhor Jesus falou que Ele quer amar mais os filhos, o marido, a esposa mais do que a mim. Não será digno do reino, porque a Deus a honra, a glória, o louvor para sempre é somente a Ele. E através da nossa adoração nós vamos amar o marido, sim, nós vamos amar a esposa, e será talvez com um amor ainda maior. Mas existem crentes, irmãos, que está amando mais, adorando mais do que o Senhor. Isso é idolatria, porque qualquer coisa que tome a centralidade do nosso coração, isso chama-se ídolo, veneração. A idolatria ainda continua, e a idolatria é como feitiçaria aos olhos do Senhor. A idolatria pode ser as filosofias humanas, como o hedonismo. Hedonismo vem de Edone. Edone era uma deusa que permitia determinadas imoralidades. O conceito do hedonismo é: seja feliz, independente do que você tem que fazer, independente das suas atitudes, sendo impensadas ou não. Procure a felicidade agora. O amanhã se resolva. Não pense no amanhã, viva o hoje. E hoje você precisa ser feliz. A Edone é filha de Eros. Eros e Psique.
Eros é o deus do erotismo. E Eros é filho de Afrodite. Afrodite é a deusa da sedução. Ela é capaz de seduzir até os outros deuses na mitologia grega. E ela usa isso. Mas começa lá com Edone. E aí nós vamos ver a questão da relatividade. Todos os deuses são deuses. Não, é assim, tem crente pensando que existem outros deuses. Do humanismo, e aí a gente vê tantas coisas, tanta filosofia, que acaba fazendo a cabeça do povo de Deus, de pessoas que tiveram a oportunidade de serem agraciadas, e permitiram ídolos na vida. E aí a chuva não vem, porque Deus não sou eu, não é a igreja, a igreja pentecostal internacional, é Bíblia. Deus divide a glória dele com outrem? Não. Deus não divide a glória dele com outro Deus. Deus não divide as coisas que devem ser primazia na nossa vida com outras prioridades na nossa vida. Outras prioridades também são prioridades. Mas cuidado para não mudar essa escala e colocar Deus lá para o fundo. Podemos desejar essa restauração, porque há um Deus de restauração, amém? Há um Deus que quer dar oportunidade, mas nós precisamos entender um pouco sobre essa restauração. A restauração não pode ser uma restauração superficial. Não. Sabe aquele buraco que foi feito na parede, que em volta também as massas já estão tudo dissolvendo? Aí o camarada, né, a mulher fala: arruma esse buraco aí, marido. Ou ele não arruma, mas quer arrumar um pedreiro com meia boca, aí quer passar com massa corrida, não quer gastar para comprar massa, não quer comprar areia, não quer comprar cimento, não quer afundar mais. E aí ele já consiga, vai, joga massa corrida, fica bonitinho, irmão. Massa corrida, irmão, depois que você lixou, então fica bonitinho. Mas o que acontece com o tempo? Estufa, cai tudo de novo. Há crentes que querem que Deus dá um tapa na vida. Há crentes que querem que Deus faça uma restauração paliativa. Ah, Deus, faz só isso que está bom. Não, meus queridos. Essa restauração, para que seja efetiva nas nossas vidas, Calai, Candelaia, tem que ser uma restauração profunda, real, verdadeira. Uma mudança de mentalidade, de postura, de fala, porque senão será somente paliativa e depois ainda vai dizer para Deus: está vendo, Deus, o que o Senhor fez? Eu busquei o Senhor, o Senhor fez isso, mas eu estou aqui nessa manhã para dizer: aleluia, Deus. Se entregue a Deus verdadeiramente. Entenda, Calabachuricaia, que o Deus da restauração não dá tapinha. Ele quer restaurar aonde precisa ser restaurado. Aleluia. Aleluia. Reconheça o momento, o estado da situação em que você está vivendo. Chega. Deus está falando: chega. Eu já permiti, eu já mostrei o que é viver comigo. Eu já mostrei o que é viver sem eu, sem o meu favorecimento. Eu permiti a dor, eu permiti a tristeza, eu permiti a sequidão, alabaxaia, para você saber que quem é exclusivo de mim, eu cuido, eu mando chuva, eu saro, eu liberto. Mas os deuses do mundo não são deuses. Eles não podem dar a felicidade que eu dou. Jeremias vai escrever, porque essa questão de Baal não vai persistir só aqui. O povo, irmão,
Louvado seja Deus. E o povo é inconstante, irmão. Volta-se para Deus, mas lá na época de Jeremias, adora Baal. E Deus fala, usa o profeta Jeremias e fala: Jeremias, pergunta para o povo se alguma nação que tem os seus deuses mudaram os seus deuses, abandonaram os seus deuses. Essas nações não abandonaram, mas vocês abandonaram a mim. Vocês desprezaram, vocês me distanciaram. Jeremias pergunta ao povo se algum Deus dessa nação é tão íntimo como eu sou íntimo de vocês. Porque essas pessoas buscam esses deuses aí. Eu, além de ser buscado, Jeremias, eu sou aquele que vai ao encontro. Olha, um Deus que vai ao encontro. Eu sou esse Deus. E o povo fez duas maldades contra mim. Abandonaram a mim um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rasas, porque não quiseram seguir os meus estatutos, as minhas regras, fizeram um negócio mais light, mas aí vieram os danos. Então, o Senhor Jesus fala assim: não adianta colocar num vestido que já está todo velho, que está com um buraco, pegar o linho mais bonito aí, Maria, qual que é o tecido mais caro? 100% linho. Não adianta pegar 100% linho, recortar do tamanho do buraco e colocar. E o restante do vestido está todo estragado. Não adianta pegar vinho novo e colocar em barril velho. É vinho novo, mas o barril tem que estar também novo, porque não comporta, vai estragar, vai se romper. Assim é a restauração. Existem coisas novas ainda para Deus fazer na sua vida. Mas eu vou ter dificuldade lá em casa. O meu marido não vai gostar, Mas se você quer salvação para o seu marido, quer salvação para o seu filho, quer salvação para a sua família, você tem que ter um posicionamento em escolher a Deus. O problema vai vir, mas você vai continuar fiel. E é através dessa fidelidade, Deus vai, sabe o que? Mudar amanhã a vida da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu parente. Deus vai mudar circunstâncias através de uma restauração fiel, verdadeira ao Senhor. Não me interessa. Você não precisa dizer isso. Não precisa dizer para mim. Mas você, que no fundo, sabe quem é o seu Deus. E que você já experimentou coisas lindas, maravilhosas, uma alegria da parte do Senhor, mas já tem tempo que não tem sentido isso. Não se conforme, isso daí não é coisa normal na vida do crente. Você nessa manhã está convidado a passar por um processo de restauração que se faz necessário em alguns momentos da nossa vida. Não sou eu, mas o Senhor, o restaurador das coisas. Ele sabe verdadeiramente restaurar. E Ele quer restaurar vidas. Ele quer restaurar circunstâncias. Ele quer restaurar relacionamento. Ele quer restaurar profissões. Ele quer restaurar intimidade. Ele quer restaurar saúde. Ele quer restaurar a espiritualidade que alguns têm perdido. Mas tome essa atitude, não fique cocheando entre dois pensamentos, não fique com o pé aqui, com o pé acolá, se lance ao Senhor, faz prova do Senhor, e você verá que Deus responderá como o único Deus, fiel, verdadeiro. Se necessitar responder com fogo, Ele vai responder com fogo na sua vida, na sua circunstância, mas se ponha novamente como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o verdadeiro culto. Você está no culto, é o culto racional. Entender que nós precisamos ter essa sintonia com Deus, com as raízes. E eu quero convidar você, põe-se em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Xarabacanamana.
Deus é muito bom. Não entre em 2025 sem uma restauração. Não entre. Sai do seu lugar, vem aqui frente. Não entre em 2025 sem uma restauração da parte do Senhor.